Ana Maria Magalhães começou a atuar ainda na adolescência. Estudou filosofia e ciências sociais, mas abandonou o curso por causa da perseguição política na década de 1960. Como atriz, fez quase 30 filmes. Trabalhou com Glauber Rocha em A Idade da Terra e com Rogério Sganzella em Oswaldianas, episódio Perigo Negro. Ana trabalhou também com Nelson Pereira dos Santos em Como Era Gostoso Meu Francês e Asilo Muito Louco. Mas não para por aí. Ela foi uma típica atriz do cinema novo. Hector Babenco e Leon Richman são outros diretores com quem filmou. Como diretora, já realizou mais de uma dezena de filmes, entre eles Assaltar a Gramática e Redi, A Construção da Utopia. Ana Maria Magalhães é entrevistada de hoje, no Sala de Cinema. Ana Maria Magalhães, é um prazer tê-la aqui com a gente. Um grande prazer mesmo. Meu também. Ana, você estreia no filme do Celso Thierry, O Diabo Mora no Sangue. Que filme era esse? E como que era esse seu papel? Porque é um filme de 67. É o primeiro protagonista que eu fiz, né? Eu tinha feito pequenos papéis antes. E esse filme surgiu pelo voluntarismo, a persistência do produtor, que era o Bênio, João Bênio, uma pessoa de Minas Gerais que morava em Goiás e queria fazer esse filme. E foi ao teatro me ver, me chamou para fazer o papel, não tinha diretor ainda definido. E eu era casada com o Cécio. E o Cécio tinha sido assistente de direção do Rui Guerra nos Fuzis. Então, com isso, formou-se a equipe. Então, nós fomos fazer. É um filme interessante, porque trata do incesto, né? É um tema de incesto no interior, que é uma coisa muito comum de acontecer. E no Araguaia, eu nunca tinha ido. Foi uma experiência muito bacana. O convívio lá, no Araguaia. Primeira vez que eu vi índios de verdade. Enfim, mas passamos lá 3 meses. Pronto. Agora durma aqui. Desde pequeno eu durmo no mesmo giral com você, Júlio. Mas agora tem que ser assim. Você no seu giral. Eu no meu. Como que foi esse famoso exílio, entre aspas, do grupo em Paraty, lá no final dos anos 60? Era um grupo de pessoas ligadas ao cinema e acabaram produzindo coisas por ali. Foi. O que aconteceu nessa época? Por que esse exílio? Porque nós estávamos no começo de 1969. Era um período muito difícil, logo depois do AI-5. O AI-5 foi em dezembro de 68. Nós estávamos em março de 69, abril, indo filmar em Paraty. E lá era uma cidade meio perdida no tempo. E ela tinha uma coisa muito engraçada, você passava de manhã cedo, você via o juiz conversando com o vereador, você via toda a trama que havia nacionalmente, você via ali num cantinho da esquina. No microcosmo. No microcosmo. Então, o delegado, a capitania dos portos, então você tinha assim... E a gente começou a brincar com esse negócio, jogar com isso, quer dizer, da gente estar mais protegido, mais afastado do que estava acontecendo no Brasil. Nós ouvíamos pelo rádio, às vezes, a junta militar, isso, aquilo, às vezes quando chegava um jornal. Então, eu acho que foi uma espécie de um exílio interno, né? Nós ali estávamos felizes, foi um período muito feliz, terrível e muito feliz. Né? Eu me lembro, por exemplo, que teve uma guerrilha em Angra, não sei, tinha alguma coisa em Angra que apareceu um monte de policial para investigar lá em Paraty. A cidade é muito sensível, Paraty. Ela estava toda recolhida, não sabia o que era. Eu vi uns caras assim, com cara de polícia no Bar do Abel. E o Bar do Abel era o único lugar que tinha telefone. E a Leila Diniz foi ligar para o cunhado dela, Marcelo Cerqueira, ligar para a irmã. E o Marcelo atendeu, e ela, exércitos! E eu fiquei gelada, eu vi aquele monte de polícia numa mesa, e a Leila, exércitos! Porque a Leila só chamava o Marcelo de exércitos, entendeu? Meu Deus. Era uma época assim, então, você estava protegido ali naquela cidade. A gente fazia serenata toda noite, porque não tinha ainda tido a invasão paulistana, né? Estavam apenas os moradores da cidade mesmo, originalmente, os originais. Então era serenata toda noite, festa toda noite, diversão e trabalho. Nós estávamos assim, então, meio que blindados, né? Não tinha um samba de paulista ainda, né? Não, escapou. não. Nessa época que é feito Como Era Gostoso Meu Francês. Uhum.
Como que nasce esse filme? Ele nasce dessa própria convivência? O que se queria dele? O Nelson queria fazer esse filme há muito tempo. Já tinham até querido me apresentar ao Nelson para eu fazer o filme, anos antes. Nós não nos conhecíamos. Quando nós nos conhecemos no asilo, ele já estava continuava querendo fazer o filme. E nós nos entendemos muito bem. Eu era estudante do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais do Rio, e eu estava lendo Foucault, eu estava lendo A História da Loucura em francês, não tinha em português naquela época. E eu levei para as filmagens do asilo, L'Histoire de la Folie. O Nelson hoje em dia diz, olha só as atrizes de antigamente. É verdade. Levavam para o set o Foucault. E o Nelson se encantou com o livro e usou muito no filme. Enfim, nós estabelecemos uma amizade, um romance muito forte e muitas conversas, um entendimento muito grande. Também profissional, do que ele queria, etc. E ele, então, eu não sei se isso estimulou ele também, porque ele sempre falava, agora eu posso realizar o francês. Eu encontrei a atriz, ele brincava com esse negócio. De fato, ele batalhou também, talvez, para a gente continuar em Paraty. Porque quando o asilo terminou, as 4 atrizes, Isabel Ribeiro, Leila, eu, Irene Stefani, fomos pedir a ele para não terminar, que ninguém queria ir embora. A gente não queria mais voltar a encarar a realidade como ela era, né, onde a gente estava. Então, acho que foi uma maneira de prolongar aquele nosso exílio, ao mesmo tempo de realizar um velho sonho dele, né? Então, juntou tudo. Ele conseguiu a verba com a retenção de imposto que naquela época tinha, de remessa do lucro, e com a Condor Filmes, e fez o filme. Mamende Roasemo Guaranguira Capiruçu Posicacuri, pero Itaqui. Morre. E o seu papel nesse filme, Como Era Gostoso Meu Francês? O meu papel é uma delícia, porque ela se chama Sanguessuga, c'est Boy Pepe, né? Sanguessuga. Ela é encarregada, primeiro, ela ganha de presente o Arduino Colaçante, que eu já acho muito bom. Já sai no lucro, já né? sai no lucro. E ela tem, a missão dela é preparar ele para o ritual canibal, né? O ritual antropofágico do final. E ela vai ficar com o pescoço, que é a parte do corpo humano destinada a quem tinha uma relação sexual com a pessoa. É o pescoço que simbolizava o sexo. Então, eu tenho uma cena que eu gosto demais, que a censura cortou muito na época, uma cena que me deu muito trabalho, porque foi filmada em 2 dias, que era muito grande, e porque eu tinha muito texto, e tinha que decorar o texto em tupi, e saber o que eu estava dizendo, porque eu não podia dizer uma coisa que eu não sabia o que era. Sem dúvida. Então dava trabalho. Mas é a cena que eu mais gosto, a grande cena do filme, que é quando ela conta para ele como é que vai ser o ritual, prepara ele fisicamente, assim, ensaia ele para ser comido, né? Então, eu gosto muito dessa cena. Eu acho que o filme não envelheceu nada. Isso é importante falar. Ele não envelheceu nada. Direi kunhaita upachara seakanga. A Ana, né? A Ana Maria Magalhães entra fazendo uma Índia. Uma Índia que, em dado momento do filme, né, ela está grávida, e uma Índia, né, grávida, já com um princípio de barriga. Então, permitiu, inclusive, a Ana um trabalho de corpo, de provocar uma falsa barriga, né, no nu que
estava ali sendo feito, da Índia, de estender, né, abdômen para aparecer, né, num plano aberto, a mulher nua, parecer grávida, não era uma barriga falsa, não era nada disso. Era um estímulo ao espectador para que ele entendesse como se ela estivesse grávida. Então existia um trabalho de corpo real da parte da Ana. Ana, você tem, vamos dizer assim, olhando a sua filmografia, tem lá um núcleo indígena, em homenagem ao Darcy Ribeiro. E vamos falar, por exemplo, do Irá, o filme que você fez com Gustavo Dal, né? É um filme extremamente atual até hoje, né? Essa questão do suicídio dos índios. Como que foi? Qual é a diferença entre Como Era Gostoso, Meu Francês, e o filme do Dal? Bom, Como Era Gostoso, Meu Francês era uma fantasia. O filme do Dal era uma realidade. A começar pela história que o Darcy Ribeiro compilou, que era uma história verídica, verdadeira, que aconteceu com aquele casal. E segundo, que nós fomos para uma tribo de índios na Serra da Desordem, no Maranhão. E nós fomos para passar uma semana e ficamos um mês. Então nós vivemos como os índios. No fim do filme, eu estou parecendo a Twig, de tão magrinha, porque ninguém comia nada, farinha com água. Não foi fácil. Foi uma grande aventura. Foi uma aventura maravilhosa. E eu aprendi muito. Eu acho que eu me reeduquei. A educação do Sacré-Cœur de Marie não me ensinou nada perto do que eu aprendi naquele mês lá, com aqueles índios. Entendeu? Então foi assim uma experiência muito importante na minha vida. E a tragédia, né? A tragédia daquele casal, daquela mulher, daquele índio. Então, agora, em relação ao personagem, quando eu li o roteiro, eu achei que ela era muito passiva, estava sempre no fundo, lá quietinha, e aquilo me incomodou um pouco. Mas eu não podia dizer para o diretor nada, porque o roteiro era dele. E acontece quando a gente foi para o Maranhão, o Érico Vidal, que fazia o ator, ele era muito empenhado, ele queria pesquisar o personagem. Eu queria ficar na praia, mas ele queria pesquisar o personagem. Eu doida para ficar na praia, mas tá bom, vamos pesquisar o personagem. Aí fui com ele para a biblioteca lá de São Luís, do Maranhão, e começamos a ler os jornais da época. Aí eu descobri que a minha personagem não era quietinha daquele jeito. Que aí nos jornais da época tinha as reações dela, quando ela foi para a cidade. Aí eu falei, aí eu cheguei pro Gustavo e falei, olha, eu li isso. E eu queria, eu já estava achando ela meio assim. Ele falou, não, vamos fazer uma cena. Até botou aquela cena do disco que a gente põe na vitrola. E, enfim, ele foi mudando, me deixando mudar um pouco. E ele aí foi me estimulando, aí gritando, falando, estimulando. Então aí acabou virando uma brincadeira minha de fazer uma dança, que não era bem chinesa, era mais hindu, acredito. Uma dança qualquer de reação àquele personagem. Como se fosse uma reação que viesse minha de dentro ao que eu ouvia. Como que os diretores encaram ou encaravam esse tipo de contribuição de uma atriz? Ela pegar um roteiro e, olha, a gente poderia dar uma mudada aqui, isso, aquilo. Como que é isso? Os diretores reagem bem, por exemplo, o Dal? Olha, eu não peguei o roteiro e falei, vamos dar uma mudada, né? Não. Eu fiquei quieta no início. Né, Ana? Eu cheguei só e falei que eu tinha lido aquilo. Aquilo era pesquisa, né? Aquilo era fato. Uhum. Ele compreendeu. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, quando você tem bons diretores, normalmente se dá uma troca, não é? As trocas não se dão como as pessoas pensam, de conversar objetivamente sobre aquilo. Ou isso, ou aquilo, ou aquela cena. As trocas se dão na percepção que o ator que trabalha com essas pessoas tem do desejo e do objetivo daquelas pessoas.
faz nada. Absurdo! Essa gente é muito selvagem. O senhor não pode fazer isso, é um selvagem! Não! Vem a mim! Fique em mim! Corra e ore! Ana, você faz A Idade da Terra, do Glauber, que era um conhecido diretor falante, né? Gostava de palpitar durante toda a interpretação dos atores. Vamos falar sobre esse filme, e do Glauber falante. A construção dessa personagem, e como ele não me deu o roteiro para ler, não sabia exatamente como era, nasceu junto, assim, na hora de botar a roupa. Primeiro ele definiu que a minha cor seria vermelha. Então eu já sabia que minha cor era vermelha, isso já queria dizer alguma coisa. E aí ele mesmo quase que me vestiu. E pediu joias e coisas e tal, e eu me maquiei. E quando eu apareci no escritório, assim, na sala dele, para mostrar como estava, então, já com as joias, com a maquiagem, com tudo, cabelo, ele falou, tem que pintar o terceiro olho da Indira Gandhi. Botou aqui um batom. Então eu já falei, bom, então é uma chefe de Estado. Vai pegando as pistas. E uma rosa vermelha em homenagem à Ava Gardner. Bom, eu tô bonita. Vai tateando. Ela também é uma sedutora. A Ava Gardner é uma sedutora. Então, é uma sedutora, chefe de Estado, tarará, terceiro mundo, por aí, né? Mate Brahms! Mate Brahms! Mate Brahms! Mate Brahms! No infinito, nos espaços siderais. O que eu gostava do Glauber? O Glauber, ele vinha com uma proposta, te apresentava na última hora, uma proposta gigantesca, porque a cena podia ser com pouco texto, mas era uma cena que queria dizer um monte de coisa e o texto que tinha era muito bom. Então, em vez de improvisar, como ele pedia, de improvisar no texto, que eu achava que era um mito dele, que o ator tinha que improvisar no texto, um mito, não sei, que eu não me sentia à vontade, porque o texto dele era muito bom, e se eu saísse daquele texto, eu não ia fazer uma coisa melhor do que aquela. Então, eu preferi uma outra coisa, a interpretação daquele texto que estava sendo dito. Então, no caso, por exemplo, do Maurício do Vale, eu, no Leme, em que eu começo a dizer que ele está no fim, está velho, fraco, doente, não sei o quê, ele começa a dizer, Aurora, não me larga, eu te dou não sei quantas ilhas no Pacífico, e essa coisa toda, e ele começa a falar naquele desespero de quem está nos seus estertores, no seu Brahms, eu comecei a fazer uma reação física ao que ele dizia. E o Glauber, no ensaio, percebeu, porque ele era muito sensível. Eu esbocei alguma coisa e ele falou, é isso mesmo, vai fundo, faz uma dança marcial, chinesa. E ele aí foi me estimulando, aí gritando, falando, estimulando. Então aí acabou virando uma brincadeira minha de fazer uma dança, que não era bem chinesa, era mais hindu, acredito, uma dança qualquer, de reação àquele personagem, como se fosse uma reação que viesse minha de dentro ao que eu ouvia. Você está no fim. Velho. Feio. Doente. Ana, esse filme, A Idade da Terra, ele foi muito policiado, né? A reação ao filme, né, uma parte da sociedade, da imprensa, foi muito, muito forte. Por que isso? O que aconteceu? Qual é a sua leitura? No mundo inteiro foi assim. Começamos em Veneza, que foi a primeira vez que passou o filme. Para você ter uma ideia, em Veneza falaram coisas. Por exemplo, a imprensa falou que o Glauber tinha ido para lá porque tinha traído todos os amigos dele no Brasil, entregue todo mundo para os militares. Chegou a sair isso. O Jorge Amado mandou um telegrama, junto com Joaquim Pedro, tudo organizaram um telegrama, dizendo, contestando. Quer dizer, a má vontade era, assim, grande, muito grande. Naquele contexto de Veneza daquele ano, era compreensível. Porque naquele ano era o primeiro ano que se restituía a premiação desde 68. Era, na verdade, o primeiro ano pós-68, entendeu? Que de 68 até ali foi levando.
Então, nesse momento, havia um interesse muito grande da Europa no cinema norte-americano, no sentido do financiamento, nos distribuidores, não é? E estava lá o Jack Valente, representante da Motion Pictures, para dar um seminário, e, enfim, estava com o filme do Louis Malle. Que se atritou feiamente com Exatamente, houve o atrito mais ou menos por aí, era a Gaumont canadense que produzia. Então eram as grandes companhias de cinema produzindo os europeus. Veja bem, todos estavam sendo produzidos, quase todos. O Angelópolis estava pela Hike e era patrocinadora do festival. Estavam todos com costas quentes, como se diz, todos com, né, amparados. E o único latino-americano era o Glauber, que não tinha amparo nenhum. O representante do Embrafilme não pregava nenhum cartaz sequer, ficava lá passeando. Então, não tinha amparo nenhum. E aí, então foi muito duro, foi dramático. A virulência, eu acho que foi uma coisa política. O Glauber veio com um filme esteticamente muito poderoso, muito vigoroso, com propostas que não se esperavam, naquele tempo que estava justamente o contrário, todo mundo querendo fazer, imagina, a mostra especial era Hitchcock, todo mundo queria fazer um filme bacana, bom, do mercado. Baixar a bola, né? Baixar a bola. Era o início do mercado, era o início da globalização ali no cinema. E o Glauber veio com tudo diferente daquilo. Então foi um choque, Olha, eu vou te falar, foram 10 dias, eu era para ir embora no terceiro dia. Eu ia ficar um dia antes, o dia da projeção, o dia seguinte. Já no dia da projeção, que a gente sentiu que a coisa estava assim, Antonioni sentou na mesa com a gente, veio comemorar. Antonioni gostou do filme, falou comigo sobre o filme e tudo. Aí o Glauber falou para mim, fica aí. Eu falei, mas eu não posso ficar, eu não tinha nem condições, entendeu, de ficar. Fica aí. Aí eu vi que era um apelo, entendeu? E eu fiquei 10 dias. Olha, não foi fácil. Não foi fácil. Foi muita porrada. Muita porrada. Tá cheio de areia. Me dá um pouquinho d'água aí, por favor. Uma desculpa. Vamos fazer. É bom sujo assim, né? Até bom, né? Ô, Glauber. E no Brasil, por que você acha que a reação foi tão pesada? Quando eu cheguei no Brasil, ia ter uma cabine no Meridian e o Gustavo Dal falou para mim, não vá. Não vá, porque você vai ver a mesma coisa acontecer, talvez pior. E eu não fui, eu segui o conselho dele, eu não fui, e me contaram até coisas piores. Então, havia essa má vontade com o Glauber, o filme dele despertou iras e reações, tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista político, mas hoje ele é reconhecidamente, internacionalmente, um filme que aponta para novos horizontes audiovisuais. Porque fomos a Veneza em 2007, a Paloma, filha dele, e eu, com um filme, porque o filme recebeu uma homenagem especial do Festival de Veneza, encerrou a Mostra de Veneza justamente porque é um filme que aponta para novos horizontes. E você pode notar que tudo que veio depois, o Dogma, tudo isso, na Idade da Terra já está feito há muito tempo. Aqui ninguém morre depois que apareceu um profeta nas montanhas do norte. Dizem que faz milagres. Multiplica os pães. Anda em cima das águas. Ressuscita os mortos. E cura qualquer doença. Não. Não fale em Cristo. Eu estava no aeroporto, peguei o avião para vir para São Paulo e eu estava meio assim naquele estado de vigília e comecei a pensar assim. Eu sou uma pessoa que me ligo muito, vida e arte, tudo é a mesma coisa. Quem é que é assim? Eu pensei, os poetas. Os poetas são assim, viscerais. Então é sobre eles que eu quero falar. Foi assim que nasceu a ideia. Ana, você trabalhou com atriz, com grandes diretores, né? Eu queria que você falasse um pouco da característica de cada um. Você já falou do Nelson, falou do Glauber, vamos falar um pouquinho do Kaká, que você vai fazer quando o Carnaval chegar.
Como que era o Kaká como diretor? Porque são basicamente um elenco todo do Cinema Novo, né? O Kaká é uma pessoa muito calma, muito tranquila. E isso é uma coisa muito boa. Ele é uma pessoa que deixa a gente à vontade, deixa a gente... Ele não tem... ele não faz presepada, né? Ele não fica botando banca, ele não posa de diretor. Ele é um cara muito tranquilo em relação à autoralidade dele. Então isso também é uma coisa muito boa. Nesse filme, Quando o Carnaval Chegar, era um filme que tinha a Nara, que era casada com ele no filme. E às vezes o bebezinho dele, o Francisco, ia, e por vezes o meu bebezinho, o Diogo, também foi na filmagem. Às vezes ele chorava, eu ficava morrendo de medo do Kaká zangar. Mas eu nunca vi ele assim perder a paciência, sabe? É uma pessoa paciente. Ele é uma pessoa afável, ele transmite a você uma coisa de carinho, sabe, pacífica. É muito bom. Isso é muito bom para um set de filmagem, é muito bom. Agora, ele foi um diretor que conversou com o elenco antes, já é outro estilo. Ele pegou o elenco, ele conversou com nós todos juntos, né? Ele falava antes da filmagem, conversava com quem ia trabalhar naquele dia, Carvana, Chico, eu, que em geral era quem estava nos mesmos sets. Falava, conversava sobre o personagem, conversava sobre aquela cena. Então ele faz tudo isso com muita tranquilidade, né? O Kaká o filme engraçado, eu gosto muito desse filme, sabe? Como que acontece de você passar para trás das câmeras? Você começa a dirigir, faz Mulheres de Cinema. O que te leva para essa posição? Bom, tudo que me levou na vida a fazer qualquer coisa tinha a ver com a minha vida mesmo, real. Era um tempo em que eu me perguntava muito como seria ser atriz em outros tempos, porque eu estava achando muito difícil ser atriz de cinema. Ser atriz de cinema, você não ganha quase nada, você trabalha pouquíssimo, né? Enfim, muitas dificuldades, né? E eu ficava me perguntando, e nisso eu comecei a pesquisar. Também foi a época que saiu o livro do Paulo Emílio, Humberto Mauro, Cinearte Cataguases. Eu sou uma leitora voraz, eu gosto muito de ler, sempre gostei, leio muito. Então essas coisas todas me interessam, né? Eu li o Paulo Emílio e fiquei curiosa de saber a respeito das atrizes, resolvi fazer a pesquisa, mas nesse sentido de saber como essas mulheres viviam, gente, como é que elas viviam, como é que era ser atriz. Como dava para se virar, né? E em tudo, né? Até no ponto de vista também da satisfação, porque você tem que fazer várias coisas que você não gosta, várias coisas que você não quer, não é? Você não faz só coisas bacanas e boas, você faz um monte de coisa também que não é tão legal. E ao mesmo tempo tem a dificuldade de vida, então é difícil. E aí eu fui fazer isso, mas ao mesmo tempo, acho que o que me moveu foi uma necessidade de ter um meio de expressão meu que não dependesse tanto dos outros, porque às vezes eu tinha um bom diretor, mas às vezes eu não tinha. Às vezes eu tinha, sei lá, uma pessoa que não dava conta do recado, e você estava ali atrelado àquilo tudo, de qualquer maneira. Não dava nem para ter esse diálogo que eu tive com os outros, não dava nem para um mínimo de sensibilidade, de eu tentar fazer alguma coisa bacana, não dava, o cara nem via, nem percebia. Então era muito frustrante, muito sofrido aquilo. E aí eu comecei a ter vontade de eu mesma dirigir. Com essa pesquisa de Mulheres de Cinema, eu fiz o concurso lá para o Museu... Ministério da Educação, ganhei, o roteiro ganhou, era um roteiro de 10 minutos, eu acabei fazendo um filme de 40 minutos, tive que tirar dinheiro do bolso, tudo, mas foi legal. Eu fiz uma história do cinema brasileiro desde a chegada do equipamento, mas só do ponto de vista das mulheres. E assim eu comecei a descobrir um outro meio de expressão, um outro meio de comunicação, né? O cinema nacional, depois de um verdadeiro fracasso de alguns anos atrás, começa a querer se impor como realmente devia ser, mas não passou de querer. Retirando-me do cinema nacional, peço-lhe para não publicar mais nada a meu respeito e ficaria muito grata se devolvesse as minhas fotografias que se encontram em seu poder. E para tudo que me for possível, desde que não se relacione ao cinema, disponha. Eva Comelo. O filme da Leila, vamos falar disso. Como você conseguiu superar isso? E na hora que você fez o documentário, o que você quis mostrar?
Qual que era a Leila que você achava importante? Porque a Leila é uma figura icônica do cinema, da vida brasileira, né? Personagem, né, da esquerda brasileira, né? E mulher exuberante, né? Ao mesmo tempo, a questão dela aparecer grávida na praia, todos aqueles momentos marcantes da vida dela que muitos conhecem. Mas qual era a sua visão sobre ela? Bom, primeiro é que a Leila era muitas. A Leila era muitas. Ela era várias. Não era uma. Então isso foi a primeira coisa, né? Eu quis muito resgatar essas Leilas. E o que eu acho uma coisa muito importante que o Tarso fala no filme é que ela fez as mulheres falarem melhor com os homens falarem melhor com as mulheres. Tem uma história que o Tarso fala, que ele diz assim, ele começa a falar mal da ex-mulher dele. O Tarso adorava fazer essas coisas. Aí a Leila diz, se você falar mal da sua ex-mulher, eu não namoro mais você. A Leila tinha essa coisa, dessa dignidade, essa coisa maravilhosa dela, de ver o melhor lado das pessoas. Isso já é lindo, sabe? Sem ser poliana. Ela via sempre o teu melhor lado. Por isso ela era tão querida, né? Porque as pessoas se sentiam honradas, porque ela sempre viu o teu melhor lado. E ela buscava isso na vida, o melhor lado da vida. Por isso queria viver bem, queria uma mulher extremamente corajosa, não tinha medo das coisas, quer dizer, ela teve também problemas, ela teve aquele programa que acabaram com ela no programa, ela veio chorando, foi para psicanálise, a Leila sofreu muito, mas ela tinha uma coisa muito linda, ela veio com muita vontade de mudar as pessoas, de trazer tudo aquilo de bom que ela via na vida, e ela trouxe, ela mudou alguma coisa do comportamento nosso, né? Sem dúvida. Então, assim, para mim, ela foi uma pessoa importantíssima, porque eu pude ter uma amizade sincera, leal, verdadeira, profunda, com uma mulher, que é uma coisa muito difícil, por incrível que pareça. Ao lado desse respeito, desse amor pela liberdade, que ela viveu de uma forma muito intensa e sempre muito coerente, juntou isso a uma grande tolerância. Assaltaram a gramática. Você pega lá uma turma de bons poetas. Pega o Ali, pega o Chico Alvim, querido Chico Alvim, pega o Chacal. Né? Como foi fazer esse filme? E por que o seu interesse por essa turma? Interesse por essa turma nasceu justamente no dia seguinte que o Leila foi para o ar. Eu fui para São Paulo. O Leila, eu devo te dizer que foi um esforço monumental fazer essa coisa. Até porque foi feito quase tudo com o meu dinheiro, com o meu esforço pessoal. E eu estava extenuada. Eu estava no aeroporto, peguei o avião para vir para São Paulo e eu estava meio assim naquele estado de vigília e comecei a pensar assim. Eu sou uma pessoa que me ligo muito, vida e arte, tudo é a mesma coisa. Quem é que é assim? Eu pensei, os poetas. Os poetas são assim, viscerais. Então é sobre eles que eu quero falar. Foi assim que nasceu a ideia. É um filme que eu adoro. Assaltar a Gramática é um filme sobre poesia, anos 70. E é um filme totalmente delicioso em termos da invenção. Tanto que é um filme que me deu muito prazer no fazer, né? No fazer com a Ana, que eu já conhecia, já de vários outros tempos, e prazer do próprio experimentar dentro da montagem. É um filme que só me traz alegria, porque ele foi feito em 83, 84, o Réveillon de 83 para 84, e até hoje, quando ele passa, as plateias jovens vibram. Elas não tinham nem nascido quando eu fiz o filme, aquelas pessoas. Como é que esse filme ainda pode ser jovem? Quer dizer, é uma coisa doida, né? Aqui também é um super elenco, né? Super elenco. Super elenco. Leminski, Chacal, o Ali. Nossa, o Ali tá brilhante no filme. Ele é maravilhoso, né? Os meninos da Casa das Rosas, que passaram o filme aqui uns anos atrás, fizeram uma observação. O andar das pessoas, o comportamento corporal, físico, como era diferente naquela época. Que eles acham que aquela época era uma época de grande liberdade, imagina. Eu já acho que aquilo já estava fogo na roupa, a década de 80.
mas eles fizeram essa observação, veja como eles andam, como eles se movimentam, os poetas. E eu achei isso engraçado, eu não tinha notado isso e acho que é verdade. Às vezes, ele ficava horas sem teto para aterrissar. Nisso, ele se parece comigo, só que eu não sei voar. E o Sprayjet? Daí você vai para os artistas plásticos. Eu tinha um projeto de Por quê? fazer a cobertura da cultura daquela época, mas não queria fazer rock, queria fazer várias coisas, não pude. O que eu pude, bom, nesse negócio de rock, eu fui a primeira a usar Rock Brasil, né? No Assaltaram, no Spray. Você bota lá no Spray, você coloca o Lobão, né? Lobão e Bernardo Vilhena. E os Ronaldos ainda. Jovem Lobão ainda. E no Assaltaram é o Lulu com o Ali que fizeram e o Paralamas que gravou. Então, a pintura também, artes plásticas, um movimento surgindo, geração 80, e eu quis ver como é que era. Se havia consistência, se tinha gente que... E até que acertei, peguei o Leonilson, né? Leda Catunda. Por que você pega só gente de São Paulo? Porque era o pessoal mais que eu achei mais que estava mais bacana. Tinha o Zerbini. Tem o Ciro, tem a Leda e tem o Leonilson. E tinha o Zerbini que acabou não fazendo. É engraçado que na vernissagem que você aparece no filme do Leonilson, aparece o Zerbini, que era um dos maiores da época. Ainda é, né? É hoje maravilhoso. Por que não está? Você chegou a usá-lo? A gente chegou a conversar, eu cheguei a filmar, mas aí não deu, tinha problema de agenda, aí não deu. Aí eu lamentei muito, porque eu queria muito ele, mas não pude. A gente tem que viver, né? Eu tinha que achar uma forma legal de viver, assim. Eu tenho a impressão que quando você fala assim, que profissão você vai ter, a pessoa devia perguntar assim, como que vai ser a forma que você vai achar legal de viver, né? Já um longa como o Erotique, Uhum. que é um dos seus longas principais, que foi uma coprodução Brasil-Europa, né? Tem tudo, tem Alemanha, tem Hong Kong, tem Los Angeles, né? Ah, tá. Como que foi fazer esse filme? Já nesse outro sistema, agora já com mais dinheiro, a guerrilha não é tão grande, ou não foi nada disso? Bom, é uma coprodução em que a parte brasileira, eu que entrei com a parte brasileira. Collor tinha acabado de cair. Uhum. O que você acha? Uma boa época. Pelo menos era uma época alegre. Às vezes eu acho que eu sou uma heroína, sabe? Eu falo assim, porque não tinha filme naquela época. E aí eu consegui... 93, né? Eu consegui... comecei o projeto em 92, né? Uhum. Aí consegui alguma coisinha, e mais o merchandising, mais não sei o que, ajuda. E o governo novo do Itamar Franco ajudou muito, emprestou o trem, que eu adoro o Itamar até hoje. O Itamar era uma pessoa também que eu adorava. E ele ajudou muito. E eu consegui botar o filme de pé. Às vezes eu fico triste, porque eu acho que eu podia ter feito um outro roteiro, um outro conto da Clarice. Não sei. Eu acho que não... Mas havia também muita imposição dos americanos, porque o coordenador era americano e eles interferem muito. Isso sim, você está filmando hoje e a filmagem de amanhã chegam dezenas de faxes dizendo que a filmagem de amanhã tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Isso é difícil, não é decorar texto na hora como ator, não. Difícil é você ter esse nível de interferência num filme, porque você fica... Você tem um rumo, de repente aquilo tudo começa a balançar, né? Não teve muita interferência deles. E o Bebê? O Bebê é divertido. Que é uma homenagem, né? À literatura extremamente curiosa. O Bebê é o roteiro da Ioia Wurst, que me deu esse roteiro para ler, eu me apaixonei. Porque eu acho que também é a história da maternidade, né? Uhum. É uma história tão particular entre mãe e filho, né? Que só eles sabem o que se passa, né? Ninguém mais. Por isso que o final também, eu pedi para a Ioia mudar, porque o final não tinha aquele final.
E eu pedi para ela mudar, que ela bota assim, você também prefere sonho... Você prefere Sonhos de uma Noite de Verão? Eu disse, não, eu prefiro Macbeth. É maravilhoso. Porque, então, é a história já admitida, quando ela admite que realmente aquilo é uma coisa particular entre ela e o filho, e ninguém vai nunca compreender nem entrar. Mas é também a homenagem à literatura. O Joyce, né? Joga tudo na privada, chega. Foi isso que pirou o meu bebê. Eu achei divertido, uma comédia meio surreal. E bom de fazer também, André Beltrão, Gladys, Maria Gladys. Ela aprendeu a falar inglês lendo Shakespeare. Shakespeare? Deve ser o início de Derrame. Oscar Wilde, James Joyce, Virginia Woolf. Derrame com trombose e arteriosclerose. Me dá esse bebê pra cá. Tem que mostrar para essas pessoas a importância que ela tem hoje no seu cotidiano. Porque o urbanismo é uma coisa que influencia o teu cotidiano. É antes a vontade de ser diretor que leva a gente a ser ator, para ver na pele como é que é isso. O que eu vou estar ouvindo, o que eu vou estar pedindo, como é que é dentro da gente, como é que essa coisa funciona. E a Ana sempre foi uma apaixonada pela arte cênica, teatro, cinema e televisão, e acho que ela se debruçou também sobre essa questão aí. E depois que você entende como se passam, como é a fisiologia do interpretar, isso é muito interessante para nós que dirigimos ou que interpretamos. O que acontece com a gente quando a gente representa? Quando a gente recebe um pedido da direção, uma orientação da direção, uma solicitação da direção, como é para a gente fazer aquilo? E esse jogo é muito fascinante, você se colocar de um lado ou de outro. E Ana, com a boa capacidade intelectual que tem, se colocou de um lado e de outro, e sempre com sucesso, acho eu. Você volta a mexer com uma atriz quando faz o filme sobre Odete Lara. Uhum. Daí, foi mais difícil? Foi igual? Em relação a Leila? Ah, foi muito mais difícil. Muito mais difícil, sem dúvida. A Leila era um documentário. Era uma pessoa muito próxima minha, de mim, né? Então você conhece bem a pessoa. Depois ela já tinha morrido. Você já tem uma visão mais crítica, quer dizer, visão crítica no sentido de você já tem uma visão mesmo fechada, né? Já fechou. E uma ficção, cinebiografia, é difícil. Para chegar num roteiro, foram dezenas de tratamentos e muda o roteirista e não sei o quê, porque é muito difícil fazer. Porque na vida real aparece um monte de gente, né? Que naquele livro pode ter uma importância 2 páginas, depois ela some e tal. No cinema isso não pode. Não funciona. Não funciona, entendeu? Tem que ter um prossigo. E aí? Mas e aquele cara? Cadê? Não é? Então, um ou outro pode ser, mas não pode ser todo tempo isso. Uma pessoa que entrou, que saiu da vida, o outro que entrou, o outro saiu. Então, é difícil de fazer. Foi muito difícil chegar num roteiro, era um filme caro, um filme que me deu muita dor de cabeça. Esse filme me fez sofrer enormemente. Enormemente. Um filme sobre o sofrimento, e como era um filme sobre o sofrimento, ele me trouxe muito sofrimento. Foi nada bom. Mas você acha que a razão principal é porque era em torno de uma atriz ainda viva e... porque é baseado no livro da Odete, né? É totalmente baseado no livro. Ou era a dificuldade de adaptar esse livro e transformar no roteiro? Dificuldade de adaptar e transformar num roteiro, primeira coisa, porque eram 2 livros, na verdade, porque tinha o seguinte, que é a fase no Rio, a fase carioca dela, dos anos 60, que era importante de ter, porque senão parava lá nos anos 50. E a dificuldade primeira, básica, primordial, foi a adaptação. Essa foi a primeira dificuldade que, assim, que me levou muito tempo e me trouxe muita dor de cabeça. Não se conseguia chegar, finalmente chegou-se a um roteiro que era satisfatório, que era um roteiro mais próximo do filme que eu queria fazer. Merda! Ninguém me ajuda! Por que ninguém me ajuda?
E pra morrer, ninguém me ajuda! E pra morrer, ninguém me ajuda! Ana, para você escolher a atriz que vive a Odete, a Christine, né? Como você chegou nela? Como você se fixou nela? Primeira coisa, eu queria a Vera Fischer. A Vera não estava numa boa fase, mas também não gostou do roteiro, do jeito que estava. Enfim, depois ela teve problema de data, não pôde. Depois eu quis a Ana Paula Arósio, também fechou com a Globo, não quis esperar. Eu, enquanto não chegasse no bom roteiro, eu não podia filmar, você está entendendo? Por isso que eu te falo como é complexa a operação. Não adianta você ter atriz se você não tem um roteiro. E eu não conseguia chegar no roteiro, eu achei que ia ser mais fácil do que foi. Foi muito difícil. Então, eu não cheguei. Então, eu acabei fazendo com a Manuela, Maria Manuela, que é uma moça aqui de São Paulo, fazendo a Odete jovem. É uma moça muito bonita, boa atriz, mas que era muito crua ainda, era muito jovem. Eu digo crua no sentido da maturidade do set de filmagem. Não estou falando como atriz, não. Estou falando como você encarar um set de filmagem é uma coisa meio assustadora para uma menina muito jovem, né? Então, mas eu achava que acho que ela tinha muitas coisas da Odete, assim, que... Não sei, no espírito, né? Que ela tinha uma embocadura assim da Odete, jovem, Odete jovem. Mas eu não sentia que ela pudesse fazer Odete muito depois, né? Cheguei a considerar essa hipótese, mas vendo que ela ainda era muito imatura, como pessoa humana mesmo, porque era muito garota, nunca tinha entrado num set de filmagem, tudo isso, que ia ficar muito difícil amadurecê-la ao ponto de... Porque a Odete foi uma pessoa que sofreu muito, quer dizer, a maturidade dela é maior ainda do que normalmente, né? Lara não gosta de cozinha. Vou ser atriz. Atriz? Maior o salto, maior o tombo. Juízo, menina. Vai estudar contabilidade e trabalhar no escritório. Ana, você faz documentários sobre o Redi, o arquiteto. Eu queria saber como nasce o seu interesse pelo Redi. E ainda mais fazer sobre um arquiteto e um urbanista, porque no Brasil é uma coisa, embora tenhamos tão grandes arquitetos, a arquitetura brasileira é tão respeitada fora do Brasil, né, internacionalmente reconhecida, o material sobre os arquitetos é nulo, né, quase zero, né, tem pouca coisa. Né? Então, e você vai sobre o Redi. É um personagem importante na história brasileira, no Rio de Janeiro, nem se fale, né? É. Olha, em primeiro lugar, porque o Redi viveu com a minha tia, irmã da minha mãe. Então eu já conheci o Redi há muitos anos e conheci a arquitetura moderna por causa dele. Conheci a palavra arquitetura, já veio por causa dele na nossa família. Minha tia era engenheira, também gostava muito do modernismo. Então eu visitei a construção do Museu de Arte Moderna, eu acompanhei um pouco de longe. Eu tinha muito fascínio por eles, porque eles adoravam pintura abstrata. E na minha família eles eram muito preconceituosos. Achavam que aquilo tudo, imagina essa porcaria, horrível, não sei o quê. E aquilo me deixava muito balançada na minha cabeça de menina. Porque eu olhava os quadros abstratos na casa deles, eu ficava ali numa rede olhando e querendo saber o que era, o que queria dizer aquilo, mas ao mesmo tempo, será que precisa dizer alguma coisa ou não? Essa coisa toda. Então, eu tinha um interesse no Redi. E a Carmen me pediu bastante que fizesse. Carmen Portinho. Ela assim, me instigou a fazer. Tinha vontade de fazer alguma coisa sobre ela. É uma mulher muito interessante. Ela lutou pelo voto feminino. Nós começamos o Museu de Arte Moderna quando era mar ainda. Arquitetura é, antes de mais nada, transformação da natureza. Quando eu comecei a estudar o Redi, para poder fazer o filme, eu já tinha feito a entrevista com a Carmen e com o Lúcio Costa. Teve dias que eu chorei muito. Tamanha luta que esse homem teve para poder fazer certas coisas para o nosso bem. Luta com o poder, com o governo. E eu descobri que a arquitetura é uma atividade que tem muito embate com o poder. Tem muitos arquitetos que não têm obra acabada. Você vê o Gaudí, a Sagrada Família que nunca acaba, que ficava correndo o Pires para acabar isso, para acabar aquilo. Vários, eles têm esses embates
com o poder. E me interessava, e outra coisa que me interessava, eu adoro o Rio de Janeiro. Eu sou apaixonada pelo Rio de Janeiro. E embora eu não seja uma cidade graciosa comigo, São Paulo é muito melhor, não tem nem comparação profissionalmente. Mas eu gosto do Rio, eu vivo lá, e eu queria falar um pouco do Rio, dos problemas do Rio, e o Ride estava ali, porque ele é um urbanista, né? Ele fez várias propostas dele ali para o Rio. Então eu quis fazer o filme. E chamei o Paulo Mendes da Rocha, por ser um arquiteto que eu considero muito assim, quem sou eu para falar de arquitetura, mas em todo caso, uma pessoa que eu respeito, um profissional que eu respeito, um homem que eu respeito. O Paulo, eu tenho uma grande admiração por ele. E eu achei que como ele ganhou um prêmio jovem do Ride, Tem essa ponte. Tem essa ponte, tem uma admiração dele genuína pelo Ride, porque o Paulo é uma pessoa que pensa grande, ele não pensa pequeno. E ele é um cara muito moderno, muito contemporâneo, digamos assim. E eu precisava justamente, o que eu queria era trazer o Ride para a atualidade, porque não adianta eu falar de uma pessoa que foi importante no passado, porque as pessoas não se ligam nisso. Tem que mostrar para essas pessoas a importância que ela tem hoje no seu cotidiano, porque o urbanismo é uma coisa que influencia o teu cotidiano. As pessoas não sabem. Sem dúvida, sem dúvida. Né? E aí eu queria fazer isso. E resolveram passar um túnel por lá. Aquilo foi um crime. On a du mal à arriver. Como seria o Man em Marte? Ele era mais civilizado dos nossos arquitetos. Você conseguiu o depoimento do Lúcio e da Carmen. Você fez antes, muito antes, porque o Lúcio morreu ainda na década passada. Né? Eu consegui. Você preveniu, sabendo que a produção brasileira, essa longa extensão, é uma maratona, né? Uma longa distância. Então, você gravou antes, foi isso? Porque eu queria fazer desde 89. Como eu não estava conseguindo, em 95, eu vi que eles estavam muito velhinhos. A Carmen já estava com 90 e tal, o Lúcio também. O Lúcio estava muito... Aí eu pedi, o doutor Lúcio foi maravilhoso, ele falou, para o Ride eu dou. Aí fui lá incomodá-lo. Passei uma tarde com ele, maravilhosa. Poucas profissões exercem igual fascínio. Reúnem em si duas atividades aparentemente antagônicas, mas que se completam: a poesia e a construção. O que não poderá nunca ser esquecido é que a habitação é o elemento fundamental da estrutura de uma cidade. J'ai pas le sentiment qu'au Brésil, on affronte vraiment cette question. Estão errados, pois deve existir em cada bairro habitações baratas, já que cada bairro tem os seus trabalhadores. Aninha Magalhães, obrigado pela sua entrevista aqui no Sala de Cinema. Foi um grande prazer. Prazer foi meu, muito obrigada. Espero revê-los novamente. Com o maior prazer, querida. Até o próximo Sala de Cinema, com outras histórias e personagens do cinema brasileiro. Até lá. Ana Maria Magalhães começou a atuar ainda na adolescência. Estudou filosofia e ciências sociais, mas abandonou o curso por causa da perseguição política na década de 1960.
Como atriz, fez quase 30 filmes. Trabalhou com Glauber Rocha, em A Idade da Terra, e com Rogério Sganzella, em Oswaldianas, episódio Perigo Negro. Ana trabalhou também com Nelson Pereira dos Santos, em Como Era Gostoso Meu Francês e Asilo Muito Louco. Mas não para por aí. Ela foi uma típica atriz do cinema novo. Hector Babenco e Leon Richman são outros diretores com quem filmou. Como diretora, já realizou mais de uma dezena de filmes, entre eles Assaltar a Gramática e Redi, A Construção da Utopia. Ana Maria Magalhães é entrevistada de hoje, no Sala de Cinema. Ana Maria Magalhães, é um prazer tê-la aqui com a gente. Um grande prazer mesmo. Meu também. Ana, você estreia no filme do Celso Thierry, O Diabo Mora no Sangue. Que filme era esse? E como que era esse seu papel? Porque é um filme de 67. É o primeiro protagonista que eu fiz, né? Eu tinha feito Pequenos Papéis antes. E esse filme surgiu pelo voluntarismo, a persistência do produtor, que era o Bênio, João Bênio, uma pessoa de Minas Gerais que morava em Goiás e queria fazer esse filme. E foi ao teatro me ver, me chamou para fazer o papel, não tinha diretor ainda definido. E eu era casada com o Cécio. E o Cécio tinha sido assistente de direção do Rui Guerra nos Fuzis. Então, com isso, formou-se a equipe. Então, nós fomos fazer. É um filme interessante, porque trata do incesto, né? É um tema de incesto no interior, que é uma coisa muito comum de acontecer. E no Araguaia, eu nunca tinha ido. Foi uma experiência muito bacana. O convívio lá, no Araguaia. Primeira vez que eu vi índios de verdade. Enfim, mas passamos lá 3 meses. Pronto. Agora durma aqui. Desde pequena eu durmo no mesmo giral com você, Júlio. Mas agora tem que ser assim. Você no seu giral. Eu no meu. Como que foi esse famoso exílio, entre aspas, do grupo em Paraty, lá no final dos anos 60? Era um grupo de pessoas ligadas ao cinema e acabaram produzindo coisas por ali. Foi. O que aconteceu nessa época? Por que esse exílio? Porque nós estávamos no começo de 1969. Era um período muito difícil, logo depois do AI-5. O AI-5 foi em dezembro de 68. Nós estávamos em março de 69, abril, indo filmar em Paraty. E lá era uma cidade meio perdida no tempo. E ela tinha uma coisa muito engraçada, você passava de manhã cedo, você via o juiz conversando com o vereador, você via toda a trama que havia nacionalmente, você via ali num cantinho da esquina. No microcosmo. No microcosmo. Então, o delegado, a capitania dos portos, então você tinha assim... E a gente começou a brincar com esse negócio, jogar com isso, quer dizer, da gente estar mais protegido, mais afastado do que estava acontecendo no Brasil. Nós ouvíamos pelo rádio, às vezes, a junta militar, isso, aquilo, às vezes quando chegava um jornal. Então, eu acho que foi uma espécie de um exílio interno, né? Nós ali estávamos felizes, foi um período muito feliz, terrível e muito feliz. Né? Eu me lembro, por exemplo, que teve uma guerrilha em Angra, não sei, tinha alguma coisa em Angra, que apareceu um monte de policial para investigar lá em Paraty. A cidade é muito sensível, Paraty. Ela estava toda recolhida, não sabia o que era. Eu vi uns caras assim, com cara de polícia no Bar do Abel. E o Bar do Abel era o único lugar que tinha telefone. E a Leila Diniz foi ligar para o cunhado dela, Marcelo Cerqueira, ligar para a irmã. E o Marcelo atendeu, e ela, exércitos! E eu fiquei gelada, eu vi aquele monte de polícia numa mesa, e a Leila, exércitos! Porque a Leila só chamava o Marcelo de exércitos, entendeu? Meu Deus! Era uma época assim, então, você estava protegido ali naquela cidade. A gente fazia serenata toda noite, porque não tinha ainda tido a invasão paulistana, né? Estavam apenas os moradores da cidade mesmo, originalmente, os originais. Então era serenata toda noite, festa toda noite, diversão e trabalho. Nós estávamos assim, então, meio que blindados, né? Não tinha um samba de paulista ainda, né? Não, escapou. Não. Nessa época que é feito Como Era Gostoso Meu Francês. Uhum. Como que nasce esse filme? Nasce dessa própria convivência? O que se queria dele? O Nelson queria fazer esse filme há muito tempo.
já tinham até querido me apresentar ao Nelson para eu fazer o filme, anos antes. Nós não nos conhecíamos. Quando nós nos conhecemos no asilo, ele já estava continuava querendo fazer o filme. E nós nos entendemos muito bem. Eu era estudante do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais do Rio, e eu estava lendo Foucault, eu estava lendo A História da Loucura em francês, não tinha em português naquela época. E eu levei para as filmagens do asilo, L'Histoire de la Folie. O Nelson hoje em dia diz, olha só as atrizes de antigamente. É verdade. Levavam para o set o Foucault. E o Nelson se encantou com o livro e usou muito no filme. Enfim, nós estabelecemos uma amizade, um romance muito forte e muitas conversas, um entendimento muito grande. Também profissional, do que ele queria, etc. E ele, então, eu não sei se isso estimulou ele também, porque ele sempre falava, agora eu posso realizar o francês. Eu encontrei a atriz, ele brincava com esse negócio. De fato, ele batalhou também, talvez, para a gente continuar em Paraty. Porque quando o asilo terminou, as 4 atrizes, Isabel Ribeiro, Leila, eu e Irene Stefani, fomos pedir a ele para não terminar. Que ninguém queria ir embora. A gente não queria mais voltar a encarar a realidade como ela era, né, onde a gente estava. Então, acho que foi uma maneira de prolongar aquele nosso exílio, ao mesmo tempo de realizar um velho sonho dele, né? Então, juntou tudo. Ele conseguiu a verba com a retenção de imposto que naquela época tinha, de remessa do lucro, e com a Condor Filmes, e fez o filme. Mamende Roasemo Quaranguira Capire supposi Kakuri, pero Itaki. Morre. E o seu papel nesse filme, Como Era Gostoso Meu Francês? O meu papel é uma delícia, porque ela se chama Sanguessuga, em Boi Pepe, né? Sanguessuga. Ela é encarregada, primeiro, ela ganha de presente o Arduino Colassante, que eu já acho muito bom. Já sai no lucro, já né? sai no lucro. E ela tem, a missão dela é preparar ele para o ritual canibal, né? O ritual antropofágico do final. E ela vai ficar com o pescoço, que é a parte do corpo humano destinada a quem tinha uma relação sexual com a pessoa. É o pescoço que simbolizava o sexo. Então, eu tenho uma cena que eu gosto demais, que a censura cortou muito na época, uma cena que me deu muito trabalho, porque foi filmada em 2 dias, que era muito grande, e porque eu tinha muito texto, e tinha que decorar o texto em tupi, e saber o que eu estava dizendo, porque eu não podia dizer uma coisa que eu não sabia o que era. Sem dúvida. Então, dava trabalho. Mas é a cena que eu mais gosto, a grande cena do filme, que é quando ela conta para ele como é que vai ser o ritual, prepara ele fisicamente, assim, ensaia ele para ser comido, né? Então, eu gosto muito dessa cena. Eu acho que o filme não envelheceu nada. Isso é importante falar. Ele não envelheceu nada. Takakwerande, deseta, setarete, yawe, yapekirimawa. Bem interessante. Direi kunhaita upachara seakanga. A Ana, né? A Ana Maria Magalhães entra fazendo uma Índia. Uma Índia que, em dado momento do filme, né, ela está grávida, e uma Índia, né, grávida, já com um princípio de barriga, então permitiu, inclusive, a Ana um trabalho de corpo, de provocar uma falsa barriga, né, no nu que estava ali sendo feito, da Índia, de estender, né, abdômen para parecer, né,
que num plano aberto, a mulher nua parecer grávida, não era uma barriga falsa, não era nada disso. Era um estímulo ao espectador para que ele entendesse como se ela estivesse grávida. Então existia um trabalho de corpo real da parte da Ana. Ana, você tem, vamos dizer assim, olhando a sua filmografia, tem lá um núcleo indígena, em homenagem ao Darcy Ribeiro. E vamos falar, por exemplo, do Irá, o filme que você fez com Gustavo Dal. Né? É um filme extremamente atual até hoje, né? Essa questão do suicídio dos índios. Como que foi? Qual é a diferença entre Como Era Gostoso, Meu Francês, e o filme do Dal? Bom, Como Era Gostoso, Meu Francês era uma fantasia. O filme do Dal era uma realidade. A começar pela história que o Darcy Ribeiro compilou, que era uma história verídica, verdadeira, que aconteceu com aquele casal. E segundo, que nós fomos para uma tribo de índios na Serra da Desordem, no Maranhão. E nós fomos para passar uma semana e ficamos um mês. Então nós vivemos como os índios. Eu, no fim do filme, eu estou parecendo a Twig, de tão magrinha, porque ninguém comia nada, farinha com água. Não foi fácil. Foi uma grande aventura. Foi uma aventura maravilhosa. E eu aprendi muito. Eu acho que eu me reeduquei. A educação do Sacré-Cœur de Marie não me ensinou nada perto do que eu aprendi naquele mês lá, com aqueles índios. Entendeu? Então foi assim uma experiência muito importante na minha vida. E a tragédia, né? A tragédia daquele casal, daquela mulher, daquele índio. Então, agora, em relação ao personagem, quando eu li o roteiro, eu achei que ela era muito passiva, estava sempre no fundo, lá quietinha, e aquilo me incomodou um pouco. Mas eu não podia dizer para o diretor nada, porque o roteiro era dele. E acontece quando a gente foi para o Maranhão, o Érico Vidal, que fazia o ator, ele era muito empenhado, ele queria pesquisar o personagem. Eu queria ficar na praia, mas ele queria pesquisar o personagem. Eu doida para ficar na praia, mas tá bom, vamos pesquisar o personagem. Aí fui com ele para a biblioteca lá de São Luís, do Maranhão, e começamos a ler os jornais da época. Aí eu descobri que a minha personagem não era quietinha daquele jeito. Que aí nos jornais da época tinha as reações dela, quando ela foi para a cidade. Aí eu falei, aí eu cheguei pro Gustavo e falei, olha, eu li isso. E eu queria, eu já estava achando ela meio assim. Ele falou, não, vamos fazer uma cena. Até botou aquela cena do disco que a gente põe na vitrola. E, enfim, ele foi mudando, me deixando mudar um pouco. E ele aí foi me estimulando, aí gritando, falando, estimulando. Então aí acabou virando uma brincadeira minha de fazer uma dança, que não era bem chinesa, era mais hindu, acredito. Uma dança qualquer de reação àquele personagem. Como se fosse uma reação que viesse minha de dentro ao que eu ouvia. Como que os diretores encaram ou encaravam esse tipo de contribuição de uma atriz? Ela pegar um roteiro e, olha, a gente poderia dar uma mudada aqui, isso, aquilo. Como que é isso? Os diretores reagem bem, por exemplo, o Dal? Olha, eu não peguei o roteiro e falei, vamos dar uma mudada, né? Não. Eu fiquei quieta no início. Né, Ana? Eu cheguei só e falei que eu tinha lido aquilo. Aquilo era pesquisa, né? Aquilo era fato. Uhum. Ele compreendeu. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, quando você tem bons diretores, normalmente se dá uma troca, não é? As trocas não se dão como as pessoas pensam, de conversar objetivamente sobre aquilo. Ou isso, ou aquilo, ou aquela cena. As trocas se dão na percepção que o ator que trabalha com essas pessoas tem do desejo e do objetivo daquelas pessoas. Viraca Twin! Roda aí! Viraca Twin! Roda aí! Vai pra rádio! Viraca Twin! É por isso que não vê isso, não faz nada. Absurdo! Essa gente é muito selvagem! O senhor não pode fazer isso, é um selvagem!
Ana, você faz A Idade da Terra, do Glauber, que era um conhecido diretor falante, né? Gostava de palpitar durante toda a interpretação dos atores. Vamos falar sobre esse filme, e do Glauber falante. A construção dessa personagem, e como ele não me deu o roteiro para ler, não sabia exatamente como era, nasceu junto, assim, na hora de botar a roupa. Primeiro ele definiu que a minha cor seria vermelha. Então eu já sabia que minha cor era vermelha, isso já queria dizer alguma coisa. E aí ele mesmo quase que me vestiu. E pediu joias e coisas e tal, e eu me maquiei. E quando eu apareci no escritório, assim, na sala dele, para mostrar como estava, então, já com as joias, com a maquiagem, com tudo, cabelo, ele falou, tem que pintar o terceiro olho da Indira Gandhi. Botou aqui um batom. Então eu já falei, bom, então é uma chefe de Estado. Vai pegando as pistas. E uma rosa vermelha em homenagem à Ava Gardner. Bom, eu tô bonita. Vai tateando. Ela também é uma sedutora. A Ava Gardner é uma sedutora. Então, é uma sedutora, chefe de Estado, tarará, terceiro mundo, por aí, né? Mate Brahms! Mate Brahms! Mate Brahms! Mate Brahms! No infinito, nos espaços siderais. O que eu gostava do Glauber? O Glauber, ele vinha com uma proposta, te apresentava na última hora, uma proposta gigantesca, porque a cena podia ser com pouco texto, mas era uma cena que queria dizer um monte de coisa e o texto que tinha era muito bom. Então, em vez de improvisar, como ele pedia, de improvisar no texto, que eu achava que era um mito dele, que o ator tinha que improvisar no texto, um mito, não sei, que eu não me sentia à vontade, porque o texto dele era muito bom, e se eu saísse daquele texto, eu não ia fazer uma coisa melhor do que aquela. Então, eu preferi uma outra coisa, a interpretação daquele texto que estava sendo dito. Então, no caso, por exemplo, do Maurício do Vale, eu, no Leme, em que eu começo a dizer que ele está no fim, está velho, fraco, doente, não sei o quê, ele começa a dizer, Aurora, não me larga, eu te dou não sei quantas ilhas no Pacífico, e essa coisa toda, e ele começa a falar naquele desespero de quem está nos seus estertores, no seu Brahms, eu comecei a fazer uma reação física ao que ele dizia. E o Glauber, no ensaio, percebeu, porque ele era muito sensível. Eu esbocei alguma coisa e ele falou, é isso mesmo, vai fundo, faz uma dança marcial, chinesa. E ele aí foi me estimulando, aí gritando, falando, estimulando. Então aí acabou virando uma brincadeira minha de fazer uma dança, que não era bem chinesa, era mais hindu, acredito. Uma dança qualquer de reação àquele personagem. Como se fosse uma reação que viesse minha de dentro ao que eu ouvia. Você está no fim. Velho. Feio. Doente. Ana, esse filme, A Idade da Terra, ele foi muito policiado, né? A reação ao filme, né, uma parte da sociedade, da imprensa, foi muito, muito forte. Por que isso? O que aconteceu? Qual é a sua leitura? No mundo inteiro foi assim. Começamos em Veneza, que foi a primeira vez que passou o filme. Para você ter uma ideia, em Veneza falaram coisas. Por exemplo, a imprensa falou que o Glauber tinha ido para lá porque tinha traído todos os amigos dele no Brasil, entregue todo mundo para os militares. Chegou a sair isso. O Jorge Amado mandou um telegrama, junto com Joaquim Pedro, tudo organizaram um telegrama, dizendo, contestando. Quer dizer, a má vontade era, assim, grande, muito grande. Naquele contexto de Veneza daquele ano, era compreensível. Porque naquele ano era o primeiro ano que se restituía a premiação desde 68. Era, na verdade, o primeiro ano pós-68, entendeu? Que de 68 até ali foi levando. Então, nesse momento, havia um interesse muito grande da Europa no cinema norte-americano, no sentido do financiamento.
nos distribuidores, não é? E estava lá o Jack Valente, representante da Motion Pictures, para dar um seminário, e, enfim, estava com o filme do Louis Malle. Que se atritou feiamente com Exatamente, houve o atrito mais ou menos por aí, era a Gaumont canadense que produzia. Então eram as grandes companhias de cinema produzindo os europeus. Veja bem. Todos estavam sendo produzidos, quase todos. O Angelópolis estava pela Hike e era patrocinadora do festival. Estavam todos com costas quentes, como se diz, todos com, né, amparados. E o único latino-americano era o Glauber, que não tinha amparo nenhum. O representante do Embrafilm não pregava nenhum cartaz sequer, ficava lá passeando. Então, não tinha amparo nenhum. E aí, então foi muito duro, foi dramático. A virulência, eu acho que foi uma coisa política. O Glauber veio com um filme esteticamente muito poderoso, muito vigoroso, com propostas que não se esperavam, naquele tempo que estava justamente o contrário, todo mundo querendo fazer, imagina, a mostra especial era Hitchcock, todo mundo queria fazer um filme bacana, bom, do mercado. Baixar a bola, né? Baixar a bola. Era o início do mercado, era o início da globalização ali no cinema. E o Glauber veio com tudo diferente daquilo. Então foi um choque, Olha, eu vou te falar, foram 10 dias, eu era para ir embora no 3º dia. Eu ia ficar um dia antes, o dia da projeção, o dia seguinte. Já no dia da projeção, que a gente sentiu que a coisa estava assim, Antonioni sentou na mesa com a gente, veio comemorar. Antonioni gostou do filme, falou comigo sobre o filme e tudo. Aí o Glauber falou para mim, fica aí. Eu falei, mas eu não posso ficar, eu não tinha nem condições, entendeu, de ficar. Fica aí. Aí eu vi que era um apelo, entendeu? E eu fiquei 10 dias. Olha, não foi fácil. Não foi fácil. Foi muita porrada. Muita porrada. Tá cheio de areia. Me dá um pouquinho d'água aí, por favor. Uma desculpa. Vamos fazer. É bom sujo assim, né? Até bom, né? Ô, Glauber, E no Brasil, por que você acha que a reação foi tão pesada? Quando eu cheguei no Brasil, ia ter uma cabine no Meridian e o Gustavo Dal falou para mim, não vá. Não vá, porque você vai ver a mesma coisa acontecer, talvez pior. E eu não fui, eu segui o conselho dele, eu não fui, e me contaram até coisas piores. Então, havia essa má vontade com o Glauber, o filme dele despertou iras e reações, tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista político, mas hoje ele é reconhecidamente, internacionalmente, um filme que aponta para novos horizontes audiovisuais. Porque fomos a Veneza em 2007, a Paloma, filha dele, e eu, com um filme, porque o filme recebeu uma homenagem especial do Festival de Veneza, encerrou a Mostra de Veneza justamente porque é um filme que aponta para novos horizontes. E você pode notar que tudo que veio depois, o Dogma, tudo isso, na Idade da Terra já está feito há muito tempo. Aqui ninguém morre depois que apareceu um profeta nas montanhas do norte. Dizem que faz milagres. Multiplica os pães. Anda em cima das águas. Ressuscita os mortos. E cura qualquer doença. Não. Não fale em Cristo. Eu estava no aeroporto, peguei o avião para vir para São Paulo e eu estava meio assim naquele estado de vigília e comecei a pensar assim, eu sou uma pessoa que me ligo muito, vida e arte, tudo é a mesma coisa, quem é que é assim? Eu pensei, os poetas são assim, viscerais, então é sobre eles que eu quero falar, foi assim que nasceu a ideia. Ana, você trabalhou com atriz, com grandes diretores, né? Eu queria que você falasse um pouco da característica de cada um. Você já falou do Nelson, falou do Glauber, vamos falar um pouquinho do Kaká, que você vai fazer quando o Carnaval chegar. Uhum. Como que era o Kaká como diretor? Porque são basicamente um elenco todo do Cinema Novo, né?
O Kaká é uma pessoa muito calma, muito tranquila. E isso é uma coisa muito boa. Ele é uma pessoa que deixa a gente à vontade, deixa a gente... Ele não tem... ele não faz presepada, né? Ele não fica botando banca, ele não posa de diretor. Ele é um cara muito tranquilo em relação à autoralidade dele. Então isso também é uma coisa muito boa. Nesse filme, Quando o Carnaval Chegar, era um filme que tinha a Nara, que era casada com ele no filme. E às vezes o bebezinho dele, o Francisco, ia, e por vezes o meu bebezinho, o Diogo, também foi na filmagem. Às vezes ele chorava, eu ficava morrendo de medo do Kaká zangar. Mas eu nunca vi ele assim perder a paciência, sabe? É uma pessoa paciente. Ele é uma pessoa afável, ele transmite a você uma coisa de carinho, sabe, pacífica. É muito bom. Isso é muito bom para um set de filmagem, é muito bom. Agora, ele foi um diretor que conversou com o elenco antes, já é outro estilo. Ele pegou o elenco, ele conversou com nós todos juntos, né? Ele falava antes da filmagem, conversava com quem ia trabalhar naquele dia, Carvana, Chico, eu, que em geral era quem estava nos mesmos sets. Falava, conversava sobre o personagem, conversava sobre aquela cena. Então ele faz tudo isso com muita tranquilidade, né? O Kaká o filme engraçado, eu gosto muito desse filme, sabe? Como que acontece de você passar para trás das câmeras? Você começa a dirigir, faz Mulheres de Cinema. O que te leva para essa posição? Bom, tudo que me levou na vida a fazer qualquer coisa tinha a ver com a minha vida mesmo, real. Era um tempo em que eu me perguntava muito como seria ser atriz em outros tempos, porque eu estava achando muito difícil ser atriz de cinema. Ser atriz de cinema, você não ganha quase nada, você trabalha pouquíssimo, né? Enfim, muitas dificuldades, né? E eu ficava me perguntando, e nisso eu comecei a pesquisar. Também foi a época que saiu o livro do Paulo Emílio, Humberto Mauro, Cinearte Cataguases. Eu sou uma leitora voraz, eu gosto muito de ler, sempre gostei, leio muito. Então essas coisas todas me interessam, né? Eu li o Paulo Emílio e fiquei curiosa de saber a respeito das atrizes, resolvi fazer a pesquisa, mas nesse sentido de saber como essas mulheres viviam, gente, como é que elas viviam, como é que era ser atriz. Como dava para se virar, né? E em tudo, né? Até no ponto de vista também da satisfação, porque você tem que fazer várias coisas que você não gosta, várias coisas que você não quer, não é? Você não faz só coisas bacanas e boas, você faz um monte de coisa também que não é tão legal. E ao mesmo tempo tem a dificuldade de vida, então é difícil. E aí eu fui fazer isso, mas ao mesmo tempo, acho que o que me moveu foi uma necessidade de ter um meio de expressão meu que não dependesse tanto dos outros, porque às vezes eu tinha um bom diretor, mas às vezes eu não tinha. Às vezes eu tinha, sei lá, uma pessoa que não dava conta do recado, e você estava ali atrelado àquilo tudo, de qualquer maneira. Não dava nem para ter esse diálogo que eu tive com os outros, não dava nem para um mínimo de sensibilidade, de eu tentar fazer alguma coisa bacana, não dava, o cara nem via, nem percebia. Então era muito frustrante, muito sofrido aquilo. E aí eu comecei a ter vontade de eu mesma dirigir. Com essa pesquisa de Mulheres de Cinema, eu fiz o concurso lá para o Museu... Ministério da Educação, ganhei, o roteiro ganhou, era um roteiro de 10 minutos, eu acabei fazendo um filme de 40 minutos, tive que tirar dinheiro do bolso, tudo, mas foi legal. Eu fiz uma história do cinema brasileiro desde a chegada do equipamento, mas só do ponto de vista das mulheres. E assim eu comecei a descobrir um outro meio de expressão, um outro meio de comunicação, né? O cinema nacional, depois de um verdadeiro fracasso de alguns anos atrás, começa a querer se impor como realmente devia ser, mas não passou de querer. Retirando-me do cinema nacional, peço-lhe para não publicar mais nada a meu respeito e ficaria muito grata se devolvesse as minhas fotografias que se encontram em seu poder. E para tudo que me for possível, desde que não se relacione ao cinema, disponha. Eva Comelo. O filme da Leila, vamos falar disso. Como você conseguiu superar isso? E o que, na hora que você fez o documentário, o que você quis mostrar? Qual que era a Leila que você achava importante? Porque a Leila é uma figura icônica do cinema, da vida brasileira, né? Personagem
né, da esquerda brasileira, né, e mulher exuberante, né? Ao mesmo tempo, a questão dela aparecer grávida na praia, todos aqueles momentos marcantes da vida dela que muitos conhecem. Mas qual era a sua visão sobre ela? Bom, primeiro é que a Leila era muitas. A Leila era muitas. Ela era várias. Não era uma. Então isso foi a primeira coisa, né? Eu quis muito resgatar essas Leilas. E o que eu acho uma coisa muito importante que o Tarso fala no filme é que ela fez as mulheres falarem melhor com os homens falarem melhor com as mulheres. Tem uma história que o Tarso fala, que ele diz assim, ele começa a falar mal da ex-mulher dele. O Tarso adorava fazer essas coisas. Aí a Leila diz, se você falar mal da sua ex-mulher, eu não namoro mais você. A Leila tinha essa coisa, dessa dignidade, essa coisa maravilhosa dela, de ver o melhor lado das pessoas. Isso já é lindo, sabe? Sem ser poliana. Ela via sempre o teu melhor lado. Por isso ela era tão querida, né? Porque as pessoas se sentiam honradas, porque ela sempre viu o teu melhor lado. E ela buscava isso na vida, o melhor lado da vida. Por isso queria viver bem, queria uma mulher extremamente corajosa, não tinha medo das coisas, quer dizer, ela teve também problemas, ela teve aquele programa que acabaram com ela no programa, ela veio chorando, foi para psicanálise, a Leila sofreu muito, mas ela tinha uma coisa muito linda, ela veio com muita vontade de mudar as pessoas, de trazer tudo aquilo de bom que ela via na vida, e ela trouxe, ela mudou alguma coisa do comportamento nosso, né? Sem dúvida. Então, assim, para mim, ela foi uma pessoa importantíssima, porque eu pude ter uma amizade sincera, leal, verdadeira, profunda, com uma mulher, que é uma coisa muito difícil, por incrível que pareça. Ao lado desse respeito, desse amor pela liberdade, que ela viveu de uma forma muito intensa e sempre muito coerente, juntou isso a uma grande tolerância. Assaltaram a gramática. Você pega lá uma turma de bons poetas. Pega o Ali, pega o Chico Alvim, querido Chico Alvim, pega o Chacal. Né? Como foi fazer esse filme? E por que o seu interesse por essa turma? Interesse por essa turma nasceu justamente no dia seguinte que o Leila foi para o ar. Eu fui para São Paulo. O Leila, eu devo te dizer que foi um esforço monumental fazer essa coisa. Até porque foi feito quase tudo com o meu dinheiro, com o meu esforço pessoal. E eu estava extenuada. Eu estava no aeroporto, peguei o avião para vir para São Paulo e eu estava meio assim naquele estado de vigília e comecei a pensar assim. Eu sou uma pessoa que me ligo muito, vida e arte, tudo é a mesma coisa. Quem é que é assim? Eu pensei, os poetas. Os poetas são assim, viscerais. Então é sobre eles que eu quero falar. Foi assim que nasceu a ideia. É um filme que eu adoro. Assaltar a Gramática é um filme sobre poesia, anos 70. E é um filme totalmente delicioso em termos da invenção. Tanto que é um filme que me deu muito prazer no fazer, né? No fazer com a Ana, que eu já conhecia, já de vários outros tempos, e prazer do próprio experimentar dentro da montagem. É um filme que só me traz alegria, porque ele foi feito em 83, 84, o Réveillon de 83 para 84, e até hoje, quando ele passa, as plateias jovens vibram. Elas não tinham nem nascido quando eu fiz o filme, aquelas pessoas. Como é que esse filme ainda pode ser jovem? Quer dizer, é uma coisa doida, né? Aqui também é um super elenco, né? Super elenco. Super elenco. Leminski, Chacal, o Ali. Nossa, o Ali tá brilhante no filme. Ele é maravilhoso, né? Os meninos da Casa das Rosas, que passaram o filme aqui uns anos atrás, fizeram uma observação. O andar das pessoas, o comportamento corporal, físico, como era diferente naquela época. Porque eles acham que aquela época era uma época de grande liberdade, imagina. Eu já acho que aquilo estava fogo na roupa, a década de 80. Mas eles fizeram essa observação, veja como eles andam, como eles se movimentam, os poetas. E eu achei isso engraçado, eu não tinha notado isso e acho que é verdade.
Às vezes, ele ficava horas sem teto para aterrissar. Nisso, ele se parece comigo, só que eu não sei voar. E o Sprayjet? Daí você vai para os artistas plásticos. Eu tinha um projeto de Por quê? fazer a cobertura da cultura daquela época, mas não queria fazer rock, queria fazer várias coisas, não pude. O que eu pude, bom, nesse negócio de rock, eu fui a primeira a usar Rock Brasil, né? No Assaltaram, no Spray. Você bota lá no Spray, você coloca o Lobão, né? Lobão e Bernardo Vilhena. E os Ronaldos ainda. Jovem Lobão ainda. E no Assaltaram é o Lulu com o Ali que fizeram e o Paralamas que gravou. Então, a pintura também, artes plásticas, um movimento surgindo, geração 80, e eu quis ver como é que era. Se havia consistência, se tinha gente que... E até que acertei, peguei o Leonilson, né? Leda Catunda. Por que você pega só gente de São Paulo? Porque era o pessoal mais que eu achei mais que tava mais bacana. Tinha o Zerbini. Tem o Ciro, tem a Leda e tem o Leonilson. E tinha o Zerbini que acabou não fazendo. É engraçado que na vernissagem que você aparece no filme do Leonilson, aparece o Zerbini, que era um dos maiores da época. Ainda é, né? É hoje maravilhoso. Por que não tá? Você chegou a usá-lo? A gente chegou a conversar, eu cheguei a filmar, mas aí não deu, tinha problema de agenda, aí não deu. Aí eu lamentei muito, porque eu queria muito ele, mas não pude. A gente tem que viver, né? Eu tinha que achar uma forma legal de viver, assim. Eu tenho a impressão que quando você fala assim, que profissão você vai ter, a pessoa devia perguntar assim, como que vai ser a forma que você vai achar legal de viver, né? Já um longa como o Erotique, Uhum. que é um dos seus longas principais, que foi uma coprodução Brasil-Europa, né? Tem tudo, tem Alemanha, tem Hong Kong, tem Los Angeles, né? Ah, tá. Como que foi fazer esse filme? Já nesse outro sistema, agora já com mais dinheiro, a guerrilha não é tão grande, ou não foi nada disso? Bom, é uma coprodução em que a parte brasileira, eu que entrei com a parte brasileira. Collor tinha acabado de cair. Uhum. O que você acha? Uma boa época. Pelo menos era uma época alegre. Às vezes eu acho que eu sou uma heroína, sabe? Eu falo assim, porque não tinha filme naquela época. E aí eu consegui... 93, né? Eu consegui... comecei o projeto em 92, né? Uhum. Aí consegui alguma coisinha, e mais o merchandising, mais não sei o que, ajuda. E o governo novo do Itamar Franco ajudou muito, emprestou o trem, que eu adoro o Itamar até hoje. O Itamar era uma pessoa também que eu adorava. E ele ajudou muito. E eu consegui botar o filme de pé. Às vezes eu fico triste, porque eu acho que eu podia ter feito um outro roteiro, um outro conto da Clarice. Não sei. Eu acho que não... Mas havia também muita imposição dos americanos, porque o coordenador era americano e eles interferem muito. Isso sim, você está filmando hoje e a filmagem de amanhã chegam dezenas de faxes dizendo que a filmagem de amanhã tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Isso é difícil, não é decorar texto na hora como ator, não. Difícil é você ter esse nível de interferência num filme, porque você fica... Você tem um rumo, de repente aquilo tudo começa a balançar, né? Não teve muita interferência deles. E o Bebê? O Bebê é divertido. Que é uma homenagem, né? À literatura extremamente curiosa. O Bebê é o roteiro da Ioia Wurst, que me deu esse roteiro para ler, eu me apaixonei. Porque eu acho que também é a história da maternidade, né? Uhum. É uma história tão particular entre mãe e filho, né? Que só eles sabem o que se passa, né? Ninguém mais. Por isso que o final também, eu pedi para a Ioia mudar, porque o final não tinha aquele final. E eu pedi para ela mudar, que ela bota assim, você também prefere sonhos de uma noite de verão? Não, eu prefiro Macbeth. Maravilhoso.
Porque então é a história já admitida, quando ela admite que realmente aquilo é uma coisa particular entre ela e o filho, ninguém vai nunca compreender nem entrar. Mas também é uma homenagem à literatura. O Joyce joga tudo na privada, chega. Foi isso que pirou o meu bebê. Eu achei divertido, uma comédia meio surreal e bom de fazer também. André Beltrão, Gladys, Maria Gladys. Ela aprendeu a falar inglês lendo Shakespeare. Shakespeare? Deve ser o início de Derrame. Oscar Wilde, James Joyce, Virginia Woolf. Derrame com trombose e arteriosclerose. Me dá esse bebê pra cá. Tem que mostrar para essas pessoas a importância que ela tem hoje no seu cotidiano. Porque o urbanismo é uma coisa que influencia o teu cotidiano. É antes a vontade de ser diretor que leva a gente a ser ator, para ver na pele como é que é isso. O que eu vou estar ouvindo, o que eu vou estar pedindo, como é que é dentro da gente, como é que essa coisa funciona. E a Ana sempre foi uma apaixonada pela arte cênica, teatro, cinema e televisão, e acho que ela se debruçou também sobre essa questão aí. E depois que você entende como se passam, como é a fisiologia do interpretar, isso é muito interessante para nós que dirigimos ou que interpretamos. O que acontece com a gente quando a gente representa? Quando a gente recebe um pedido da direção, uma orientação da direção, uma solicitação da direção, como é para a gente fazer aquilo? E esse jogo é muito fascinante, você se colocar de um lado ou de outro. E Ana, com a boa capacidade intelectual que tem, se colocou de um lado e de outro, e sempre com sucesso, acho eu. Você volta a mexer com uma atriz quando faz o filme sobre Odete Lara. Uhum. Daí, foi mais difícil? Foi igual? Em relação a Leila? Foi muito mais difícil. Muito mais difícil, sem dúvida. A Leila era um documentário. Era uma pessoa muito próxima de mim, né? Então você conhece bem a pessoa. Depois ela já tinha morrido. Você já tem uma visão mais crítica, quer dizer, visão crítica no sentido de você já tem uma visão mesmo fechada, né? Já fechou. E uma ficção, cinebiografia, é difícil. Para chegar num roteiro, foram dezenas de tratamentos e muda o roteirista e não sei o quê, porque é muito difícil fazer. Porque na vida real aparece um monte de gente, né? Que naquele livro pode ter uma importância 2 páginas, depois ela some e tal. No cinema isso não pode. Não funciona. Não funciona, entendeu? Tem que ter um prossigo. E aí? Mas e aquele cara? Cadê? Não é? Então, um ou outro pode ser, mas não pode ser todo tempo isso. Uma pessoa que entrou, que saiu da vida, o outro que entrou, o outro saiu. Então, é difícil de fazer. Foi muito difícil chegar num roteiro, era um filme caro, um filme que me deu muita dor de cabeça. Esse filme me fez sofrer enormemente. Enormemente. Um filme sobre o sofrimento, e como era um filme sobre o sofrimento, ele me trouxe muito sofrimento. Foi nada bom. Mas você acha que a razão principal é porque era em torno de uma atriz ainda viva e... porque é baseado no livro da Odete, né? Totalmente baseado no livro. Ou era a dificuldade de adaptar esse livro e transformar no roteiro? Dificuldade de adaptar e transformar num roteiro, primeira coisa, porque eram 2 livros, na verdade, porque tinha o seguinte, que é a fase no Rio, a fase carioca dela, dos anos 60, que era importante de ter, porque senão parava lá nos anos 50. E a dificuldade primeira, básica, primordial, foi a adaptação. Essa foi a primeira dificuldade que, assim, que me levou muito tempo e me trouxe muita dor de cabeça. Não se conseguia chegar, finalmente chegou-se a um roteiro que era satisfatório, que era um roteiro mais próximo do filme que eu queria fazer. Merda! Ninguém me ajuda! Por que ninguém me ajuda? Nem pra morrer ninguém me ajuda! Nem pra morrer ninguém me ajuda!
Ana, para você escolher a atriz que vive a Odete, a Christine, né? Como você chegou nela? Como você se fixou nela? Primeira coisa, eu queria a Vera Fischer. A Vera não estava numa boa fase, mas também não gostou do roteiro, do jeito que estava. Enfim, depois ela teve problema de data, não pôde. Depois eu quis a Ana Paula Arósio, também fechou com a Globo, não quis esperar. Eu, enquanto não chegasse no bom roteiro, eu não podia filmar, você está entendendo? Por isso que eu te falo como é complexa a operação. Não adianta você ter atriz se você não tem um roteiro. E eu não conseguia chegar no roteiro, eu achei que ia ser mais fácil do que foi. Foi muito difícil. Então, eu não cheguei. Então, eu acabei fazendo com a Manuela, Maria Manuela, que é uma moça aqui de São Paulo, fazendo a Odete jovem. É uma moça muito bonita, boa atriz, mas que era muito crua ainda, era muito jovem. Eu digo crua no sentido da maturidade do set de filmagem. Não estou falando como atriz, não. Estou falando como você encarar um set de filmagem é uma coisa meio assustadora para uma menina muito jovem, né? Então, mas eu achava que acho que ela tinha muitas coisas da Odete, assim, que... Não sei, no espírito, né? Que ela tinha uma embocadura, assim, da Odete, jovem. Odete jovem. Mas eu não sentia que ela pudesse fazer Odete muito depois. Né? Cheguei a considerar essa hipótese, mas vendo que ela ainda era muito imatura, como pessoa humana mesmo, porque era muito garota, nunca tinha entrado num set de filmagem, tudo isso, que ia ficar muito difícil amadurecê-la ao ponto de... Porque a Odete foi uma pessoa que sofreu muito, quer dizer, a maturidade dela é maior ainda do que normalmente, né? Lara não gosta de cozinha. Vou ser atriz. Atriz? Maior o salto, maior o tombo. Juízo, menina. Vai estudar contabilidade e trabalhar no escritório. Ana, você faz documentários sobre o Redi, o arquiteto. Eu queria saber como nasce o seu interesse pelo Redi. E ainda mais fazer sobre um arquiteto e um urbanista, porque no Brasil é uma coisa, embora tenhamos tão grandes arquitetos, a arquitetura brasileira é tão respeitada fora do Brasil, né, internacionalmente reconhecida, o material sobre os arquitetos é nulo, né, quase zero, né, tem pouca coisa. Né? Então, e você vai sobre o Redi. É um personagem importante na história brasileira, no Rio de Janeiro, nem se fale, né? É. Olha, em primeiro lugar, porque o Redi viveu com a minha tia, irmã da minha mãe. Então eu já conheci o Redi há muitos anos e conheci a arquitetura moderna por causa dele. A palavra arquitetura já veio por causa dele na nossa família. Minha tia era engenheira, também gostava muito do modernismo. Então eu visitei a construção do Museu de Arte Moderna, eu acompanhei um pouco de longe. Eu tinha muito fascínio por eles, porque eles adoravam pintura abstrata. E na minha família eles eram muito preconceituosos. Achavam que aquilo tudo, imagina essa porcaria, horrível, não sei o quê. E aquilo me deixava muito balançada na minha cabeça de menina. Porque eu olhava os quadros abstratos na casa deles, eu ficava ali numa rede olhando e querendo saber o que era, o que queria dizer aquilo, mas ao mesmo tempo, será que precisa dizer alguma coisa ou não? Essa coisa toda. Então, eu tinha um interesse no Redi. E a Carmen me pediu bastante que fizesse. Carmen Portinho. Ela assim, me instigou a fazer. Tinha vontade de fazer alguma coisa sobre ela. É uma mulher muito interessante. Ela lutou pelo voto feminino. Nós começamos o Museu de Arte Moderna quando era mar ainda. Arquitetura é, antes de mais nada, transformação da natureza. Quando eu comecei a estudar o Redi, para poder fazer o filme, eu já tinha feito a entrevista com a Carmen e com o Lúcio Costa. Teve dias que eu chorei muito. Tamanha luta que esse homem teve para poder fazer certas coisas para o nosso bem. Luta com o poder, com o governo. E eu descobri que a arquitetura é uma atividade que tem muito embate com o poder. Tem muitos arquitetos que não têm obra acabada. Você vê o Gaudí, a Sagrada Família que nunca acaba, que ficava correndo pilhas para acabar isso, para acabar aquilo. Vários, eles têm esses embates com o poder. E me interessava, e outra coisa que me interessava, eu adoro o Rio de Janeiro. Eu sou apaixonada pelo Rio de Janeiro. E embora eu não seja uma cidade graciosa comigo, São Paulo é muito melhor.
não tem nem comparação profissionalmente. Mas eu gosto do Rio, eu vivo lá, e eu queria falar um pouco do Rio, dos problemas do Rio, e o Ride estava ali, porque ele é um urbanista, né? Ele fez várias propostas dele ali para o Rio. Então eu quis fazer o filme. E chamei o Paulo Mendes da Rocha, por ser um arquiteto que eu considero muito assim, quem sou eu para falar de arquitetura, mas em todo caso, uma pessoa que eu respeito, um profissional que eu respeito, um homem que eu respeito. O Paulo, eu tenho uma grande admiração por ele. E eu achei que como ele ganhou um prêmio jovem do Ride, Tem essa ponte. Tem essa ponte, tem uma admiração dele genuína pelo Ride, porque o Paulo é uma pessoa que pensa grande, ele não pensa pequeno. E ele é um cara muito moderno, muito contemporâneo, digamos assim. E eu precisava justamente, o que eu queria era trazer o Ride para a atualidade, porque não adianta eu falar de uma pessoa que foi importante no passado, porque as pessoas não se ligam nisso. Tem que mostrar para essas pessoas a importância que ela tem hoje no seu cotidiano, porque o urbanismo é uma coisa que influencia o teu cotidiano. As pessoas não sabem. Sem dúvida, sem dúvida. Né? E aí eu queria fazer isso. E resolveram passar um túnel por lá. Aquilo foi um crime. On a du mal à arriver. Como seria o Man em Marte? Ele era mais civilizado dos nossos arquitetos. Você conseguiu o depoimento do Lúcio e da Carmen. Você fez antes, muito antes, porque o Lúcio morreu ainda na década passada. Né? Eu consegui. Você preveniu, sabendo que a produção brasileira, essa longa extensão, é uma maratona, né? Uma longa distância. Então, você gravou antes, foi isso? Porque eu queria fazer desde 89. Como eu não estava conseguindo, em 95, eu vi que eles estavam muito velhinhos. A Carmen já estava com 90 e tal, o Lúcio também. O Lúcio estava muito... Aí eu pedi, o doutor Lúcio foi maravilhoso, ele falou, para o Ride eu dou. Aí fui lá incomodá-lo. Passei uma tarde com ele, maravilhosa. Poucas profissões exercem igual fascínio. Reúnem em si duas atividades aparentemente antagônicas, mas que se completam: a poesia e a construção. O que não poderá nunca ser esquecido é que a habitação é o elemento fundamental da estrutura de uma cidade. J'ai pas le sentiment qu'au Brésil, on affronte vraiment cette question. Estão errados, pois deve existir em cada bairro habitações baratas, já que cada bairro tem os seus trabalhadores. Aninha Magalhães, obrigado pela sua entrevista aqui no Sala de Cinema. Foi um grande prazer. Prazer foi meu, muito obrigada. Espero revê-los novamente. Com o maior prazer, querida. Até o próximo Sala de Cinema, com outras histórias e personagens do cinema brasileiro. Até lá.